Muito bem, Pipo, estamos aqui para mais um Guru McBillions e já não fazemos isto há algum tempo, então a minha ideia é fazer um rapzinho do que é que se tem feito, expectativas e também expectativas futuro, como é que está o passado e também responder aqui algumas perguntas que o pessoal tem interesse. Pronto, basicamente eu cheguei de uma viagem há pouco tempo, gravei a viagem toda, porque assim, a pedido de muitas famílias, o pessoal tem-me dizer, Miguel, podias e tal fazer uma viagem e gravar e para mostrar ao pessoal como é que faz as viagens e tal, e eu gravei. Não sei se vou publicar, vamos primeiro ver o resultado, fica fixe, se produz algum tipo de valor. Se assim for público, se não produzir, não publico. Mas basicamente nós fomos para Baku, no Azerbaijão, e depois fomos para a Geórgia, Arménia, voltámos à Geórgia e sempre de Jeep, e depois fomos até à Turquia e terminamos em Ankara, que é a capital. Depois voltei para aqui, para Portugal, porque neste momento estou aqui. E vamos ver como é que fica. Vamos ver. Pronto. Eu começava por falar sobre umas coisas que eu tenho interesse, que é na campanha que eu fiz sobre a minha música Obrigado Mãe. Eu produzi estas t-shirts que o pessoal pedia. São t-shirts de qualidade. Temos pretas e temos brancas, exatamente iguais. E vamos pôr o link aqui no YouTube para o pessoal ver e para quem quiser comprar. As t-shirts são vendidas a 8,90€. É o preço de custo, com os custos operacionais de quem me vendeu. E é só para vocês oferecerem à vossa mãe e dizerem obrigado, mãe. Acho que vale a pena. Sobre esta cena desta música e o impacto que teve em Portugal, e há sempre aquelas críticas, não é? Críticas do tipo, só querem saber dos bebés enquanto estou no ventre da mãe, depois não querem saber, não é? Eu tive uma ideia, juntamente com uma pessoa que estava comigo, tivemos uma ideia que eu acho que é super interessante, que é o seguinte: eu estou a pensar em encontrar algumas dezenas de associações em Portugal que cuidam de bebés, não é? Principalmente estes bebés que ou são abandonados ou têm problemas familiares, sei que mais. Então, o guru iria lá, dava um apoio, não é? Para a infraestrutura e também para ter vagas. Ou seja, nós fazíamos um website de vagas disponíveis com as associações, com vídeos sobre as associações, para mostrar como é que é, tudo direitinho. E então as pessoas poderiam, imaginem, se uma mulher, por alguma situação, não é? Está numa fase da vida em que não lhe dá, digamos, jeito nenhum ter um bebé, ou não está indecisa, mas ao mesmo tempo também sente no coração que é uma vida que, não é? Que tem valor e está num desafio, digamos, moral. Eu quero criar a infraestrutura e disponibilizá-la de graça para mulheres que queiram levar a gravidez até ao fim, e depois esta instituição que elas podem escolher, não é? Tomaria conta do bebé e depois elas decidiriam se querem esperar e manter o bebé lá a crescer. Eu chamaria estes bebés Guru Babies. E então, além disso, se elas precisam de se calhar tempo e depois podem mudar de ideias e tal, não sei o que mais. Mas vamos imaginar que elas não mudam de ideias e que não querem mesmo ter o bebé, querem dar o bebé para adoção. Nós também criávamos uma infraestrutura de famílias já interessadas a adotar estes bebés que basicamente que são disponíveis para a adoção. Vamos imaginar uma mulher, ela diz que eu gravidei, mas não quero fazer aborto, que eu não concordo com isto, então quero dar o bebé para adoção.
Então nós já tínhamos famílias e vamos ver também se essas famílias podem ser publicadas e as pessoas podem até escolher. Não sei se podem escolher, não sei como é que será. Isto é tudo ideias. Mas criar essa infraestrutura, há processos legais e todas as leis que têm que ser obedecidas, mas eu acho que as estruturas conseguem depois, se houver recursos para organizar a recepção dos bebés e o cuidado dos bebés a prazo e depois mais tarde até a integração dos bebés em novas famílias, seria super interessante, porque eu, pelo que percebi, não há bebés com menos de 3 anos disponíveis para adoção. Ou seja, se tu és uma família, pessoal, corrija-me se tem razão ou não, mas se tu és uma família que és um bebé com menos de 3 anos e, por exemplo, queres ter uma integração mais fácil, por exemplo, queres um bebé que seja da mesma raça que tu és, pronto, se for uma raça diferente, claro que o bebé, quando tiver 6 anos, vai perguntar porque é que eu sou desta cor ou assim, e porque é que vocês são assim. Ou seja, imagina que tu não queres ter esse tipo de problemas e queres adotar um bebé que é da tua raça e que passa basicamente como um filho, vamos chamar assim. Eu acho que não existe disponibilidade neste momento de bebés para adotar. A impressão que eu tive, acho que existem só 250 crianças para adotar. Eu não tenho a certeza destes dados, ainda estou a colher direitinho, mas estas 250 ou são crianças que têm irmãos e que já têm se calhar 10 anos, ou têm problemas de saúde, ou são de etnias que as pessoas têm mais dificuldade em aceitar, por as mais variadas razões. Por isso há muita falta de pessoas que gostariam de disponibilizar a sua vida, também a sua energia para cuidar de crianças, e não existe. Pelo que eu percebo é assim. Portanto, estão-se a matar 15 mil bebés por ano. Eu acho que era fixe, se aquelas mulheres que querem ter apoio, mesmo durante a gravidez, deviam ser apoiadas para conseguir levar a gravidez a termo e nós termos bebés. Guru babies que depois podem ser integrados noutras famílias, ou depois a mãe até muda de ideias e afinal quer ficar com o bebé, ou a mãe quer também, vamos imaginar, algum tempo para se reestruturar e para depois conseguir ter outra vez e as pessoas mudam, as pessoas crescem, não é? É um bocado assim. Dávamos poder à mulher para poder realmente decidir. Porque quando temos uma situação em que uma menina, sei lá, 18 anos ou 19 anos, fica grávida e estamos-lhe a dizer se ela quer abortar ou não e não lhes damos condições para poder escolher, ou seja, na realidade ela se calhar não tem escolha nenhuma, não é? É tudo uma ilusão. Por isso, eu acho que devíamos abrir a estrutura e é uma das iniciativas que eu quero criar e de criar este conceito de Guru Baby. Portanto, fica esta dica. Estou a pensar nisto. Vocês que tiverem ideias ligadas com isto ou se estão ligados a associações desta área, podem enviar um e-mail para... Eu vou pôr lá no vídeo, vamos pôr aqui informação. Dizemos aí ao pessoal para pôr aqui informação. Criamos aqui um e-mail e pomos esse e-mail em baixo. E imagina, és uma associação que quer apoio e está disponível a ter disponibilidade para ter crianças, não é? Colocas lá, são tudo coisas reguladas, não é? Vou criar uma associação, não. Coisas que já existam, que já estão operacionalizadas e basicamente precisam de mais recursos para poder expandir o número de espaço e camas. O Guru aqui vai criar uma equipa para agilizar isso e financiar essas instituições, depois vamos publicar tudo, para ficar tudo aberto, e vamos criar um sítio onde basicamente as mulheres podem dizer, olha, eu quero este tipo de apoio. E pumba, depois destas associações, entram em contato com ela e resolvem o problema. Por outro lado, também, se és uma pessoa que quer adotar, o e-mail vai se chamar gurubabies@gurumacmillans.com, que acho que é o nosso domínio, não é? Portanto, vocês podem mandar, quero um Guru Baby. Gosto de dizer, estou a curtir. Quero um Guru Baby, adorava ter um Guru Baby. E nós vamos começar a organizar um sistema onde vamos arranjar Guru Babies para toda a gente e vamos fazer com que não se matam criancinhas nem bebés, que é o que nós queremos, não é? Portanto, manda e-mail para, escrevam aqui em baixo, gurubabies@gurumacmillans.com e se és até mulheres que dizem eu se tivesse essa oportunidade eu se calhar não teria abortado, por exemplo, se alguém quiser dizer isso, isto é tudo incógnito, mas só para eu sentir se tem valor. Em 15 mil abortos por ano, de certeza que vai haver
pelo menos umas 20 ou 30 pessoas que gostavam de ter esta oportunidade. E se nós salvarmos 20 a 30 bebés por ano, Guru Babies, já ficámos felizes, não é? Já ficámos felizes. Basta um para o Guru ficar feliz. Portanto, fica esta ideia, desde mulheres que já passaram por estas experiências, até mulheres que até podem estar neste processo de decisão, não é? Se estiveres com menos de 12 semanas, tipo, quase certeza que nós conseguimos instalar isto em 6 meses, portanto, é uma solução, não é? Famílias e instituições. Podem enviar e-mail para aqui, nós vamos começar a reunir o pessoal. Portanto, estas t-shirts já falei nelas, e por isso é que despertou a minha cena para esta ideia dos Guru Babies. E então, se vocês quiserem oferecer à vossa mãe, ela merece. Um obrigado, mãe, é sempre de coração. E o Guru também agradece porque passam a mensagem, que é o que é importante. Se calhar vou levar isto por ordem. As perguntas vão aparecer, eu depois vou colocando os temas. Por exemplo, a Marta Ribeiro faz-me uma pergunta: por que não te consideras católico? Não, porque não sou católico. Por acaso tenho um podcast super interessante sobre isto, que foi gravado... Eu tenho 2 podcasts gravados sobre religião, que vão ser lançados, e nesse podcast, Marta, poderás ver porque é que eu não me considero católico e porque é que eu não consigo me tornar católico. Quais são os meus desafios teológicos, vamos chamar assim. Mas valorizo muito a religião católica, acho que tem valor. Basicamente é uma religião que é a maior religião cristã do planeta Terra, com mais de 1.000 milhões de fiéis. Fez muita coisa boa no mundo, como todas as religiões teve problemas, mas gosto de alguns pontos morais mais exigentes até que se calhar outros tipos de religiões, nomeadamente cristãs, nomeadamente ortodoxo, ou por exemplo... há coisas boas em todas as religiões, não é? E há coisas também más em todas as religiões. As religiões são, de certa forma, uma construção, digamos, do homem para chegar a Deus, não é? Religar. Mas estes podcasts que vão sair dos próximos meses, poderás ver as tuas dúvidas todas esclarecidas e são super interessantes. Há aqui uma senhora que diz: fala sobre o ensino doméstico. Eu não tenho experiência, nunca tive filhos no ensino doméstico, mas talvez fosse interessante ter alguém especialista nisto para receber estas pessoas num podcast e falar sobre o tema. Se souberem alguém, enviem, por exemplo, um e-mailzinho aqui para o Guru ou ponham nos comentários, por exemplo. O Isaac faz aqui uma pergunta: já tomaste decisão importante na base do instinto, fé e não na lógica números? Efetivamente, Isaac, a maior parte das decisões que nós tomamos, elas são emocionais, porque a decisão quase precisa de emoção para ser tomada. Nós não somos organismos de lógica e de números. Ou seja, o que eu sinto é que eu muitas vezes tenho que lutar contra as minhas próprias emoções para tomar uma decisão melhor. E isso acontece a quase toda a gente. É preciso muita resistência, na minha opinião. Portanto, eu virava a tua pergunta ao contrário, que é: alguma vez tomaste uma decisão baseada em lógica e números e não em emoções? Porque isto é o que acontece à maior parte das pessoas. E eu acho que as duas faculdades são interessantes, porque às vezes há conhecimento que tu tens que não é lógico, mas tu sabes que o caminho é para ali e não sabes porquê. Há qualquer coisa transcendental. Há um rádio, uma espécie de um rádio. E eu ouço esse rádio, portanto eu acho que deve ser um misto. E as decisões devem ser: se puderes acalmar, esperar, o tempo vai-te cada vez fazer decidir melhor. Aquele ditado que diz: dormir sobre o problema. Se a decisão não tem prazo, atrasa. Se não é obrigatório decidir hoje, atrasa um dia, 5 dias, uma semana, 2 semanas. Não vai ser para sempre, mas atrasa. E a coisa vai acontecer dentro de ti. Essa tem sido a minha experiência. Diz aqui o Helder Marinho, isto deve ser uma pergunta que muita gente deve ter interesse: imobiliário continuará a ser uma boa forma de investimento? Basicamente, o imobiliário é cíclico, como por exemplo as matérias-primas, historicamente tem sido assim. O imobiliário em Portugal tem sido um excelente investimento por causa do crescimento populacional, seja por gente rica que vem viver para aqui, tanto
imigrantes que vêm aqui toneladas e basicamente fazem pressão sobre o mercado de habitação. Se vocês forem observar, por exemplo, o mercado do Japão, onde existem menos pessoas hoje do que existiam há 10 anos atrás, as casas não valorizam, desvalorizam continuamente. Ou seja, se a Europa não tivesse imigração, as casas estavam mais baratas. Em princípio, não é? É um fenómeno normal. Agora, é a lei da oferta e da procura. Portanto, aqui o que vocês têm que pensar é: vai continuar a existir muita procura em relação à oferta? Se assim for, então as casas vão continuar a aumentar. Até que chega um ponto em que estão tão caras que as pessoas já nem têm poder de compra para comprarem. E encontra-se um equilíbrio no mercado. Se houver menos procura e mais oferta, acontece o contrário. O difícil é descobrir. Agora, por favor, não se iludam em pensar que possa existir um ativo como a habitação que evolui e cresce mais do que o mercado para sempre. Isso não existe, ok? Isso não existe em lado nenhum. Portanto, é sempre uma situação de lei da oferta e da procura. Diz aqui o Mr. B: se o Chega te convidasse para Ministro da Economia, aceitavas? Não, porque o Ministro da Economia não consegue fazer nada. Nem o Primeiro-Ministro, diga-se de passagem. Ou seja, é muito, muito difícil tu executares, tu tens acesso a alterar, sei lá, 2% do Orçamento de Estado. Que impacto é que isso vai ter? O resto já está tudo distribuído, já está tudo, digamos, já tem tudo para onde ir. Ou seja, podes mudar umas leis ali que só vão ter impacto em uma década, impacto real. Portanto, eu acho que não. Eu acho que Portugal precisa de precisaria de uma coisa diferente, que precisava de um sistema político diferente. Este sistema que nós temos atual, este tipo de democracia, onde as pessoas basicamente votam para ter cenas, isso realmente tem os dias contados e vamos assistir a esse declínio. Quando acaba o dinheiro, acaba a brincadeira. Agora, não sei quando é que é. Pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50. O PQP ainda merece o foco do guru ou está num segundo patamar já? O PQP continua a evoluir. Eu acho que já temos cerca de 5.000 ou 4.800 assinaturas. Portanto, já só faltam 2.500 assinaturas. Está a correr bem. Como vos disse, o PQP é um projeto a longo prazo. É um projeto de sacrifício do presente pelo futuro, onde tu trabalhas para as próximas gerações. Basicamente, o PQP é um partido com um objetivo muito mais de formação do que de poder. Nós não podemos pensar que num país tomado por reformados, com todo o respeito que eu tenho aos reformados, com a função pública e com todo o respeito que tenho à função pública e com todas as empresas capturadas pelo regime, não podemos pensar que vai chegar aqui um partido que acredita na liberdade económica e que vai ganhar as eleições. Isso não acontece, não é? Portanto, é muito mais um sistema de ensino e de reunir pessoas com a mesma mentalidade e de tentar produzir um efeito de influência dentro da política portuguesa. Como vocês sabem, eu nem tenho direitos políticos, portanto eu não posso fazer parte do partido, mas posso ajudar e promover para as pessoas que acreditam nisto conseguirem realmente passar a mensagem de liberdade económica. Porque eu ando por todo o mundo e digo-vos, por exemplo, estive agora na Turquia e um turco vive igual a um português, não é? É impressionante. E fiquei um bocado admirado no sentido que eu por todo o mundo, a minha experiência tem sido esta. A prosperidade não está ligada ao sistema político. A prosperidade está ligada ao capitalismo e à liberdade económica. Não é? Ou seja, tu podes ter uma monarquia absoluta próspera, podes ter uma ditadura próspera, tu podes ter uma democracia manca próspera e até podes ter uma democracia absolutamente funcional, próspera. E também podes ter todos estes regimes não prósperos. Portanto, não tem a ver com o regime, não é a democracia que nos mete ricos, isso não existe. É a liberdade económica e é a estimulação do mérito, do trabalho e da responsabilidade. Portanto, eu diria que o PQP serve para isto, para reunir pessoas com o mesmo mindset, para ensinar, para produzir conteúdos e para influenciar, não é? Se tiveres 1 ou 5 deputados, estás sempre ali no Parlamento a falar e um dia pode ser que a população mude, umas pessoas vão morrendo, outras pessoas vão nascendo
e a formação aumenta, e quanto mais aumenta a formação, mais liberdade económica as pessoas vão querer. Muito bem. Diz a Anitta, quando serás o rei de Portugal? Um dia, temos de ter fé, um dia, serei quando os portugueses quiserem, e aí realmente podias ter mais impacto, porque é uma coisa mais a longo prazo. Portanto, vamos então. O Frederico diz assim, quando posso entrar para o Quinto Império? Ok, aqui está um tema que merece alguma informação, e o que eu tenho a dizer é o seguinte, neste momento existem duas formas de entrar no Quinto Império. A primeira é enviar um e-mail para info@quintoimpério.org, onde a pessoa se disponibiliza para fazer uma entrevista que eu publico online. Para nós sabermos quem é o membro, para sabermos um bocado da história dele e para o deixarmos entrar no Quinto Império para perceber que tem o mesmo mindset que nós queremos. Quinto Império é uma organização de falantes de língua portuguesa que acredita no mérito, liberdade e ética cristã. Nós temos esta estrutura moral para eliminar a inércia e para ser muito fácil fazer relações, fazer negócios, fazer amizades e criar de tudo, sócios, funcionários, tudo. Eu aprendi durante a minha vida que se tu encontrares pessoas com o mesmo mindset, que acreditam nas mesmas coisas, é muito mais fácil produzir valor. E é isto que eu quero no Quinto Império, que é, tu às vezes podes ser uma pessoa que tem ambição, quer produzir valor, mas olhas à tua volta e ninguém está virado para esse tema. Portanto, nós vamos tentar reunir estas pessoas todas pelo mundo, ok? Portanto, neste momento, nós estamos com a app, essa é uma forma que já falei de fazer parte do Quinto Império. A segunda forma é um sistema que nós estamos a criar. Consiste em quê? Este sistema consiste em um grupo de membros, vamos imaginar 10 membros, ou um membro inicia, por exemplo, um jantar. Diz, eu quero levar à apresentação um membro. E outro, e se calhar inscrevem-se mais 10 membros, e estes 10 membros também levam mais 3 ou 4 pessoas. Então nós precisamos que as pessoas se conheçam e façam uma apresentação, o que é que o Império, quem é esta pessoa, o que é que ela faz, não sei o que mais, e depois esta pessoa vai receber uma espécie de voto. Se ela conseguir, se não me engano, 5 votos, ela automaticamente consegue entrar no Quinto Império, porque já foi, digamos, validada pelos membros, porque a qualidade do Quinto Império tem a ver com a qualidade das pessoas. Isto é o ponto fundamental. Não é? E eu tenho feito entrevistas de um programa que existe, Entrevistas Quinto Império, que vocês podem ver no podcast também. Vai sair um na próxima segunda-feira. Que é super, super fixe, o tipo de mindset de pessoas. São tão fixes as pessoas que eu entrevisto que eu até gostava de estar num evento com elas e conhecê-las mais e dar-lhes umas dicas e aprender com elas. Ou seja, porque as pessoas têm o mesmo mindset. Então o Quinto Império é isto, não é? Portanto, esta ferramenta possivelmente ficará pronta em 2 semanas e então os membros poderão começar a criar este tipo de eventos para convidar novos membros. E a questão é esta, garanto-vos que se vocês estiverem com as pessoas certas, há um ditado que diz, diz-me com quem andas que eu digo quem tu és. Isto tenho certeza absoluta, pessoal. Portanto, concentrem-se muito em reunirem-se. Se vocês têm um mindset de mérito, de ética cristã, vocês falam português, e vocês acreditam em liberdade económica, vocês querem mais, o Quinto Império para mim vai ser uma ferramenta fundamental. Eu se tivesse essa ferramenta quando era jovem, tinha ficado ainda mais rico. Let's go! Mas, porque deu-me uma trabalhada do caraças e tive sorte. Muito atento, sempre de olho aberto, para encontrar os meus digamos, as minhas relações especiais. Tive muita sorte. Mas também tive de olho aberto e tive sempre para procurar. Falei com milhares e milhares de pessoas. Quando encontrei, não gaguejei. Agora, se eu tivesse uma app e que tivesse eventos onde eu vou a jantares, eu vou a pequenos almoços, ou vou a um evento grande, não sei como é, e toda a gente pensa como eu penso, e eu fosse jovem, quisesse produzir valor, ai meu amigo, que ninguém me parava. Mas pronto, eu acho que isso vai maximizar muito a produção de valor. Isto aqui não é só para em Portugal. Quero fazer também... Esta app tem cenas como tu vais, por exemplo, à Suíça e dizes, olha, eu quero que alguém me faça, tipo, seja o meu host na Suíça. E então o membro pode se candidatar, faz-te uma apresentação, mostra-te o país, fala sobre os temas do país... vocês vão, sei lá, jantar fora ou qualquer coisa, conheces mais uma pessoa, crias uma relação, ou seja, pessoal de gente que já está pré-filtrada. Isto é lindo.
não é? Propostas, tu podes, por exemplo, mesmo com este mindset, podes fazer uma espécie de uma proposta, vamos imaginar, de, olha, quero fazer uma pergunta sobre o que se deve escolher isto ou isto. E as pessoas podem votar e podem dar recomendações, e tens ajuda deste tipo de pessoal. Tens, por exemplo, perguntas que podes fazer. Olha, alguém me responde esta pergunta. E tudo isto está baseado numa estrutura de mérito, não é? Onde quanto mais mérito tiveres, mais regalias vais ter e mais importante és dentro da comunidade. Basicamente é esta cena do Quinto Império. Eu adoro este projeto, é um projeto que vai produzir valor muito rápido, ao contrário do PQP, que ainda vai demorar. É um processo mais lento, porque eleições é outra cena e eu vou estar sempre a apoiar, mas isto as pessoas vão ter que se organizar. Este aqui é uma coisa mais a curto prazo, porque tu, conhecendo pessoas, as pessoas certas, rapidamente começas a produzir valor. Tenho ficado muito contente com as pessoas que aparecem, sinceramente. O Diogo faz esta pergunta: como aproveitar as oportunidades de inteligência artificial? Mas não faço ideia. Mas há uma coisa, tens de estar conectado. Já dei esta recomendação. Eu hoje, se fosse um jovem e quisesse ter, sei lá, o que é que um jovem tem? Um jovem tem tempo, não é? É o que tem mais. Só que o pessoal quer gastar o tempo em merdas que não interessam. Portanto, tens tempo, que é o dia que tens. Se calhar ainda não tens família, se calhar ainda não tens que gastar energia com filhos e coisas assim, portanto tens muito tempo. Esse tempo devia ser todo dedicado a aprender. Todo dedicado a aprender. E se já estiveres a trabalhar, porque a trabalhar também aprendes. Então, na inteligência artificial, é encontrar uns 10 youtubers na internet, uns 10 gajos do X na internet e aprender tudo sobre a inteligência artificial, tudo está a acontecer. Era como se fosse um especialista. Não havia 1 centímetro de inteligência artificial que eu não explorasse, e depois as oportunidades aparecem. Agora, é preciso ter ferramentas, é preciso aprendizagem, não é? É preciso ter... é preciso sentar o cu na bunda e zerk, sentar o cu na cadeira e zerk. É preciso zerk, pessoal. Agora, basicamente é o que eu faria. Eu dedicaria as minhas primeiras décadas a aprender o máximo possível. Não me virava tanto para a cena economicista, mas escolhia sempre os trabalhos que me dessem mais experiências. E escolhia sempre... era sempre um sacrifício do presente pelo passado, pelo futuro. Mas pronto, isto é preciso ter um mindset específico. Outra coisa que o Katy Perry vai ter é putos com vontade, vão ter ali empresários que percebem o valor da vontade e poderão catapultar estes miúdos mais rápido, não é? Portanto, Katy Perry para os putos também é espetacular. Tenho uma curiosidade, fala da visita à Antártida. É verdade que há zonas restritas? Provavelmente haverá. Eu fui num daqueles barcos especiais de uma empresa americana chamada Quark. Andávamos naqueles Zodiacs e víamos os animais, mas era uma cena mais turística. Não era uma cena de ir a zonas especiais e nada disso. Eu achei giro. Demorei 4 dias, foi 1 dia e meia, quase 16 horas de jato até o Ushuaia, e depois tive 2 dias de barco até chegar, ou 2 dias e meio de barco até chegar à Antártida, e tive sorte, tinha lá também um barco, tinha um helicóptero, era top, e depois tive lá 5 dias, depois mais 5 dias, mais 2 dias e meio de barco e mais mais depois do jato depois para Miami. Portanto, foram basicamente 4 dias em viagem contínua para lá e 4 dias em viagem contínua para cá. É longe, mas é muito bonito, e para quem gosta de deserto, não é? Basicamente vale a pena. Aqui, como escalar uma empresa de eventos? Tínhamos que pensar sobre este assunto. Se tivesse uma empresa de eventos, este pessoal que organiza eventos, se calhar era fixe também, e tem esta ideia do Quinto Império, podia-se juntar ao Quinto Império e nós fazemos missões, eles organizam os eventos e recebem o honra e glória. Pode ser interessante, e eles vão crescendo na comunidade. Capaz de ser uma coisa interessante. Como é feita a escolha para entrar no Quinto Império?
A escolha é feita pelos membros. Os membros vão dar voucher, vão dizer eu quero esta pessoa porque já a conheci, ou pelaquela entrevista que eu faço, já expliquei. Qual a verdadeira intenção destes podcasts? É partilhar informação. Eu não tenho grande coisa a ganhar, não é? Até se eu não sou uma pessoa que ainda não consigo lidar com ser um conhecido na rua, não tenho muitas dificuldades. Também vivo pouco em Portugal, e cruzo-me com portugueses, e muitos dos que me cruzam no estrangeiro conhecem-me e tal, e pronto. Quando chego em Portugal, muitas mais pessoas me conhecem, como é natural. Eu ainda tenho que aprender a lidar com ser conhecido. É uma coisa que me apoquenta um bocadinho, mas o guru vai melhorar. Mas basicamente é partilhar informação, porque eu sou do tempo da internet. Tudo o que eu aprendi foi pela internet, foi por informação que as pessoas puseram na internet e pela experiência, como é natural. Portanto, o que eu quero deixar aqui é roadmaps e conversas onde mudas o teu mindset. Eu já recebi centenas de mensagens de pessoas a dizer mudaste a minha vida, eu agora já sei como é que pensar, não sei o que mais, e é super agradável, também é bué de fixe. Mas depois resolves os problemas economicistas da tua vida, resolves os problemas das pessoas que gostas. O que é que falta? Não é? Falta ajudar os outros. É um bocado assim, eu sinto-me bem. Diz aqui, o André diz uma coisa aqui: quer abrir uma empresa, ter essa dor de cabeça, mas não sei sobre o que é, sendo que era apenas o soldador de uma fábrica. Vocês não têm que abrir uma empresa, vocês têm que oferecer um serviço. A empresa vem depois. Vocês têm que resolver um problema a pessoas. Isto é que é fazer uma empresa. Uma empresa não é, vou fazer uma empresa e vou ganhar dinheiro. Isto não existe. Isto existe é, que problema é que eu vou resolver para as pessoas? E depois eu consigo resolver este problema, receber dinheiro suficiente para viver e para crescer, não é? Basicamente é isto. Ou seja, vocês têm que resolver um problema. Olhem para os problemas, olhem para o que as pessoas precisam. E dizem, eu vou resolver este problema, vou resolver aquele problema, vou resolver... Não é? É um bocado assim. E depois é que vem a empresa, depois é que vem o sistema burocrático de tens que fazer uma empresa, mas isso é depois. Primeiro, enquanto não encontrares o que tens que resolver, então não serve para nada. O Sérgio Gomes diz assim, futuro da nossa Prozis, como está? Está uma maravilha, meu. Melhor que isto não há, é só curtir. Graças a Deus, continuamos no céu. Diz aqui o Francisco, vale a pena fazer cenas, já que daqui a 2 gerações ninguém se lembra do nosso nome? E que importa se te lembram do teu nome ou não? Repara, Francisco, tu chegaste aqui ao planeta Terra, certo? Alguém cuidou de ti, deu-te leitinho para cresceres, não deixou que fosses comido por lobos, ensinaram-te, deram-te casa, deram-te formação, ensinaram-te a ler, fizeram tantas coisas, tens estradas para andar, tens internet, tens toda uma infraestrutura, e tu não fizeste nada para ter isto. Por isso, eu acho que vale a pena tu usares a tua energia para continuar este processo, para que os próximos também tenham. Acho que é bonito. Acho que vale a pena. E caga no teu nome, meu. Nós temos é que morrer de manhã e ser esquecidos à tarde. É a minha filosofia. O que importa o nome. Diz aqui o Tony Gaspar. Projetos para o futuro pessoal e profissional. Tenho muitos projetos. E os projetos estão todos a ver com esta cena de... o PQP, o Quinto Império, esta cena do Guru Babies e uma nova cena que já houveram aqui muitas perguntas sobre isto. Que é... a ideia de que eu quero fazer uma nova rúbrica dentro do podcast que consiste nisto, pessoal. Eu sou com atenção. Vocês lembram-se do guru Mike Billens Consulting? Eu me sentava com uma pessoa e tal, não sei o que mais, e dava algumas dicas. Eu agora quero fazer uma coisa mais prática e mais real, porque nós aprendemos a andar porque vemos as pessoas andar e depois começámos a tentar andar. Nós aprendemos a fazer tudo, a falar, porque ouvimos as pessoas a falar. Então, qual era a minha ideia? A minha ideia era receber candidaturas de pessoal que dizia assim, eu quero o apoio do guru, eu quero a mentoria do guru, eu quero que o guru venha à minha empresa e me diga o que é que está mal, o que é que estou a fazer mal, ou que erros é que eu estou a cometer, que outra forma posso olhar para o negócio, coisas assim. E fazer isto e gravar isto tudo. Então, eu ia a essa empresa, dava as minhas informações, baseado na experiência que eu tenho em todas as áreas que eu já lidei, e posso também usar os meus contactos para perguntar sobre diferentes áreas, depois dar as dicas, não é?
E esta pessoa depois fazia as suas alterações na empresa e depois nós revisitámos e víamos o que é que estava a acontecer. O que é que isto permitia? Isto permitia que todas as pessoas pudessem aprender ao mesmo tempo sobre os mais diversos temas e tivessem as mais diversas experiências. E era muito importante também, neste processo, perceber o que é que não se deve fazer. Por exemplo, eu quando faço a maior parte dos meus raciocínios, eu uso um processo de inversão, que é, tu dizes assim, eu quero ficar rico e ter dinheiro. Qual é o meu caminho? Tu podes inverter isto, não é? Tu podes dizer eu quero, por exemplo, ter dinheiro e fazer uma empresa, não é? Como é que eu quero ter dinheiro? Como é que eu faço para ter dinheiro? Tenho que fazer uma empresa. Ou tenho que crias diferentes opções. Mas imaginar que tu dizes, fazer uma empresa. Como é que eu faço para fazer uma empresa? Ela tem uma certa dimensão. Mas para ela ter uma certa dimensão, primeiro tem que começar mais pequena. E que recursos é que eu preciso para fazer isto? Preciso disto, disto e disto. Ou seja, tu fazes o processo inverso, não é? E muitas vezes o mais importante de uma empresa não é o que se tem que fazer, mas o que não se deve fazer, não é? Eu vejo que as pessoas têm muitas dificuldades em fechar partes de negócios que não interessam para nada, só estão a perder tempo. Ou, por exemplo, em vez de pensar... Eu quando penso, por exemplo, no negócio da Prozis e estou a conceptualizar, eu penso primeiro o que é que me pode matar? O que é que pode acabar com a Prozis? Isto é a minha primeira linha de preocupações. Então, todas estas coisas eu tenho que resolver. Se tu resolveres as coisas que definitivamente não deves fazer, não é? Então começas a fazer sem querer coisas que podes fazer e que, se fizeres, não te vão prejudicar o negócio. Por exemplo, uma característica da Prozis, que já tem 18 anos, foi que ela cresceu continuamente certinho todos os anos. Não houve subidas e descidas. Foi uma curva perfeita, absolutamente estável. Por causa da filosofia. E a filosofia qual é? A filosofia é não fazer o que é que eu não devo fazer. Onde é que eu devo ter cuidado? O que é que eu devo proteger? Estão a perceber? Basicamente é assim. Depois podemos falar mais sobre isto. Então a ideia era esta. O guru vai a um sítio, dá as suas dicas filosóficas, pragmáticas, experienciais. A pessoa depois decide se vai fazer ou não. E depois nós vamos ver o que é que tem acontecido, como é que tem evoluído. Então estamos todos a aprender ao mesmo tempo. Ok? Isto era lindo de acontecer. Depois, há a possibilidade de até investirmos nessas empresas, mas eu estive a falar com o pessoal diz, Miguel, não te metas nisso, o pessoal depois vai pensar que vai investir contigo, que vai ficar rico, e não sei o que mais, e eu estou muito relutante em falar em cenas de investimento e o caso. Depois essas empresas, se quiserem, podem arranjar investimento, eu se quiserem invisto nessas empresas, vocês se quiserem, arranjem forma de investir, ou com o dono, o sócio, ou o caso. Agora, não, eu estar envolvido em dinheiros e tudo, acho que as pessoas podem confundir e eu não quero ter problemas que primeiro não é uma questão economicista para mim e não quero que depois me digam Miguel e tal, eu investi e fiquei sem dinheiro, porque o negócio é assim, a maior parte das vezes que investes, muitas vezes ficas sem dinheiro. Portanto, eu diria assim, este programa estamos a conceptualizá-lo. Por isso, eu queria pegar em empresas, eu não queria pegar em startups, em coisas muito pequenitas, não é? Ou seja, no mínimo, porque senão estamos sempre a falar de coisinhas muito básicas, e as coisas muito básicas tem que ser um bocado ao trambolhão. Era fixe ter empresas entre os 13 e os 20 milhões, entre os 13 e os 20 milhões, ou 2 e 20 milhões, já com 20 funcionários, com certo tipo de negócio, coisas que já têm alguma estrutura, que uma pessoa, porque senão eu vou uma empresa startup e ainda está tudo por fazer. Eu digo, não fizeste isto, fizeste milhão coisas para fazer, tens que fazer, vais ter que trabalhar 24 horas por dia. Agora, uma coisa que já está mais estável, já tem coisas, já é mais fácil de limar para produzir um resultado muito mais interessante a prazo. Por isso, se tens uma empresa assim, já com esta escala, vamos imaginar dos 2, 3 milhões até mais de 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões, o que for. Ou empresas maiores, não é? O pessoal às vezes pede-me uma consultoria, mas não sei se estas pessoas têm empresas de 100 milhões que querem aparecer no programa, mas se quisessem também apareciam. E basicamente o guru organiza tudo, vai lá com a sua equipa, e fazemos o programa e aprendemos todos em conjunto. E essa exposição também pode ajudar estes negócios, não é?
Portanto, se tens interesse, vamos criar um e-mail novo. Nós vamos pôr aqui o e-mail. Eu não sei exatamente o e-mail, mas olha, vai aparecer aqui. Zrk. Lá está. Mandas um e-mail para este a dizer, olha, estou interessado, tenho esta minha empresa, tenho esta dimensão, eu gostava realmente de receber esta mentoria e fazer parte do programa e ajudar as pessoas a terem mais informações e a aprenderem coisas novas. E então, basicamente era isso. Enviem um e-mailzinho. Diz aqui o Filipe Lopes, que impacto teve aquele videoclipe nas tuas vendas? Sinceramente não sei, mas imagina, se tivesse cortado as vendas de Portugal em metade, também não se notava grande coisa. Ou seja, é um bocado irrelevante, porque a Prozis vende quase tudo para o exterior. Portanto, o pessoal fica muito chateado, mas basicamente o Guru não precisa de Portugal. E então, eu se tivesse medo de... Quem tem medo de comprar um cão, mas a ideia não é esta, a ideia é aquele vídeo não está ligado à Prozis, não é? Se as pessoas querem vingar na Prozis, faz favor, vingue-se. Só que não vai fazer diferença nenhuma aqui ao Guru. O Guru nem precisa de um gestão da Prozis. Qual a tua visão do mundo a nível laboral daqui a 5 a 10 anos com o AI a substituir muitos postos de trabalho? O AI continua a desenvolver-se a uma velocidade muito grande. Eu acho que há dois prismas aqui. Há a robotização e há também a parte da digitalização. Vamos imaginar áreas como, sei lá, produção de conteúdo, está a evoluir muito, a área da tradução, tantas áreas. Tudo que esteja em frente a um computador está a mudar, não é? O que eu diria seria que os trabalhos não vão deixar de existir, vão existir novos trabalhos e vai haver mais produção de riqueza, não é? Portanto, todos nós vamos ficar melhores, a menos que o AI tome conta do mundo e aí nos mata, não é? Mas dentro de uma perspectiva positiva, nós não estamos à procura de ninguém quer trabalho, nós queremos bens e serviços, pessoal, não é? Se tu tivesses os bens e serviços que queres, provavelmente nem trabalhavas, nem querias trabalhar. Ou ias fazer pintura, ou ias fazer surf, e dizes, o meu trabalho é fazer surf, não é? Pronto, então basicamente é isso, nós não queremos trabalho. O trabalho só existe porque nós temos que produzir bens e serviços para trocarmos uns com os outros, já não existia. Boas, Mike, qual é o teu take no shift de Trump em relação ao Putin? Boa pergunta, Vasco. Eu disse aqui que há uns podcasts atrás, ainda o Trump não tinha sido eleito, que se o Trump não acabasse a guerra com a Rússia, passado uma semana, como ele disse que acabava, então na política internacional americana não existe nem democratas nem republicanos. É tudo um consenso, é tudo um plano das elites que sabem exatamente o que é que o país vai fazer a prazo e não depende do regime ou do partido que está no poder, não é? E eu acho que é verdade. Eu acho que a guerra dá jeito especialmente aos Estados Unidos, é a minha opinião. E portanto eu acho que não há um intuito, não há uma vontade muito grande de se terminar a guerra. Ainda hoje tinha uma notícia onde o Trump estava a dizer que vai vender regras, vai dar armas à Ucrânia, que quem vai pagá-las vai ser a Europa, não é? Ou seja, é surreal. Ou seja, eles vão produzir armas, eles vão dar à Ucrânia, mas quem vai pagar vai ser a Europa. Portanto, há aquela questão da energia. Portanto, eu diria que é um processo normal. Ou seja, quem devia querer acabar com a guerra devia ser a Europa, não devia ser os Estados Unidos, não é? Quem perde mais com a guerra, definitivamente é a Europa. É a Ucrânia. E até a Rússia. A Rússia nem sei, porque a Rússia depois consegue vender o petróleo, mas estar em guerra é super desgastante, não é? Agora, o mundo vai continuar a ser este mundo... Se vocês forem ver uma entrevista de 2022 que eu dei, ou 2022, se não me engano, o meu primeiro podcast que eu tenho neste vídeo, foi uma entrevista que eu fui dar à CM, um programa qualquer da CM em Lisboa. Eu falo justamente de qual era a minha visão política, onde o mundo partia. E o mundo está a partir. Infelizmente está a acontecer o que eu disse que estava a acontecer. Eu acho que isto vai se manter durante mais uns 5, 6 anos no mínimo. Portanto, vamos nessa. Vira-se aqui
O Bruno, Guru, diz-nos como te vês daqui a 20 anos. Estamos curiosos. Vejo-me mais velho. Ou morto. Uma das duas. Isso já é positivo. Se estiver mais velho ou morto, já é positivo. Já não é assim tão mau como isso. O Rafa diz assim, a Prozis foi feita a pensar no futuro. Como chegar a essas ideias de negócio? É sempre pela experimentação. Meter a mão na massa. Começar. Resolver problemas às pessoas. Resolve problemas de uma pessoa. Resolve o problema de 2 pessoas. Resolve um problema de 3 pessoas. E depois pensar, um bocado como o Jeff Bezos pensa, concentra-te em fazer atividades que não vão mudar a curto prazo, não é? Portanto, principalmente se vocês são jovens, vocês têm tempo para ver tudo isto a fluir e muitas oportunidades onde aparecer. Mas tem que se executar, tem que se trabalhar, tem que se aprender, não é? Portanto, eu sempre que me foram aparecendo oportunidades de, Miguel, o que é que és? Um resultado a curto prazo ou um resultado a longo prazo? Eu escolhi sempre o longo prazo. E quando estás a mexer nas peças, as coisas vão aparecendo. Agora, vocês têm que ter muita formação. Vocês têm que conhecer as pessoas certas, Quinto Império. Essas pessoas vão-vos dar bué de informação. Vocês podem fazer bué de perguntas, vocês podem falar, todas estas coisas. E vocês também têm que ter experiência. Lidar com as coisas. Ou seja, se tens um emprego, no segundo turno faz uma coisa pessoal. Não é? Se estás a estudar, no segundo turno faz uma coisa diferente. Aprende, sempre aprender. Tens que começar a aprender o mais cedo possível. Não é? Eu comecei a fazer negócio aos 14 anos, não é? Não, nunca é tarde. É começar e pôr intensidade. É um bocado assim. Portanto, a diferença é, isto poderá acontecer rápido ou pode acontecer lento. Se acontecer rápido é porque tiveste muita sorte. Se acontecer lento é porque, é o normal. As coisas demoram. A vossa expectativa para estar bem na vida, se começares com 20 anos... eu seria, no mínimo, 40 a 50 anos. Entre os 40 e 50, se não fizeres muitos erros, chegas lá. Se não, pode ser só os 60. Ou pode ser aquela pessoa que tem muitas áreas que nunca consegue. Mais ou menos tentaste e aprendeste. Mas se te dedicares a aprender, é preciso dedicar a aprender. Isso é que é importante. Portanto, vou fazer aqui um intervalozinho. Vou publicar o vídeo das t-shirts, que já estou aqui a ouvir, e este vídeo eu vou publicitar. Foi feito em AI. Já vê como é que ficou? Que giro. O AI está incrível. Incrível! Fixe. Pronto, vamos publicar então este vídeo, depois metemos no... Estás a rir aqui? Viste o vídeo? É incrível, não é? Assustador viva o AI. Vocês pensaram-se. É uma coisa gira que é... Às vezes estou a fazer merdas e meto merdas na internet em AI e o pessoal diz, ei, que vergonha AI. Tu bates mal dos cornos. É vergonha! É como dizes assim, que vergonha escrever no computador, tu devias escrever à mão. Exato, esquece, isto de usar a máquina calculadora é uma vergonha, uma vergonha. Tipo, porque é que usas telefone e não mandas cenas do fumo, não é? O AI é lindo, lindo. A quantidade de produtividade que se consegue atingir. Vou pedir aqui, faz-me em Instagram formato. Também preciso assim cortado. Estou a falar das shirts e parece que estou a vender merchandising, mas aquilo, como podem ver pelo preço, tem zero lucro. E também, mesmo que eu vendesse 1 milhão de shirts a 1 euro, não é a minha cena, não é dinheiro, mas eu gostava de ver estas shirts na rua, gostava de ver as vossas mães com estas shirts. Elas merecem. Diz aqui 2 perguntas que é: tenho curiosidade sobre que caminho empresarial seguiste no pós-Prozis, e também o pessoal me pergunta se tem outros negócios. Não. Eu tenho património pessoal, por isso é que eu digo que eu não preciso da Prozis, porque eu já tenho dinheiro fora da Prozis. Mas eu não me concentro em negócio, ou seja, já não preciso de negócio, já não me faz diferença nenhuma da vida. Portanto, eu não sou aquele gajo que quer ser o gajo mais rico do mundo. Portanto, eu não preciso de negócio, nem tenho outros negócios. E assim, o rapaz, ainda achas que a Bitcoin não serve para nada? Sim, ainda acho que não serve para nada. Ou seja, a função da Bitcoin
é muito similar à função do ouro. Portanto, eu diria que neste momento eu quase vejo aqui uma similaridade entre o Bitcoin e o ouro. Podes ter ouro, podes ter Bitcoin, podes ter as duas. Acho que o Bitcoin é muito mais volátil do que o ouro, tem muito esse risco, também se calhar tem mais potencial, mas ficar rico com o Bitcoin é um bocado arriscado. Eu prefiro produzir valor e coisas assim. Aqui o rapaz que diz aqui: uma vez disseste que quem vos vendeu a ideia do mundo materialista enganou-vos. Isto ficou-me na cabeça. Podes explicar esse teu pensamento? Não entendi, gostava de entender. O que eu estou a dizer é: venderam-nos a ideia do mundo materialista muito cedo na nossa vida, quando chegámos à primeira classe ou já no kindergarten. E se vocês repararem até nos jovens de hoje, o pessoal está tudo cheio de depressões e tudo um bocado assim, sem saber o que fazer, porque o mundo materialista, existe aqui um desafio que é: vendem-te a ideia que existe um mundo puramente materialista, que, por exemplo, as coisas vieram todas do nada e tudo, a nossa própria consciência, a nossa própria sensação, emoções, a nossa qualia é uma sensação que vem deste mundo materialista, mas a nossa experiência individual é não materialista. As nossas ideias, os nossos sonhos, as nossas sensações, a nossa experiência de vida, não é? Portanto, este conflito tem trazido muitos problemas e se forem estudar ciência, vocês veem que a explicação materialista do mundo não é razoável. É a minha experiência. Eu adoro conhecimento científico, adoro física, adoro todas estas áreas, mas não é razoável. Ou seja, a explicação ainda não é suficientemente boa, não é? Para justificar porque é que existe, porque é que existem coisas, porque é que existe tempo, porque é que acontece isto na física quântica. Portanto, eu acho que é quase a sensação experiencial humana percebermos que não existe um mundo puramente materialista. Existem questões que são metafísicas, não é? Quero saber se a Prozis está assim mal como dizem para estar a despedir. Não sabia. Está-se a despedir alguém na Prozis? Deve estar sempre a despedir pessoas, não é? Ou seja, exato, deve haver áreas que não precisam de tantas pessoas, deve haver áreas que precisam de mais pessoas, deve haver departamentos que devem fechar, extinguir-se, devem haver apartamentos que coisa. Agora, em termos de resultados económicos, nunca tivemos tão bem e isso é público, não é? Basta ir sacar os dados das empresas. Portanto, não, a Prozis está espetacular, tem uma empresa muito dominante e eu acho que não vai ser fácil a curto prazo isto mudar, tudo pode acontecer. Mas o grupo também está aqui para resolver e para ajudar. Que conselhos dás a pessoas que têm dificuldade em ser disciplinadas? Diz o Moisés. E eu diria assim: existe alguém que é disciplinado? Existe alguém que consiga fazer tudo o que quer fazer e tudo o que tem que fazer? Não existe. Isto é uma luta constante. A minha sugestão é começares uma coisa de cada vez. Ganhaste disciplina numa área de cada vez. Não queres fazer tudo ao mesmo tempo. Começas de uma, resolves essa, depois evolues para essa, depois vais dar um passo atrás noutra, mas é uma luta constante de melhoria contínua. Não é? Divide sempre. Não queiras, eu vou ser aquela pessoa XPTO. Não. Eu vou ser 1% melhor amanhã do que sou hoje. 1%. Se tu melhorares 1% por dia, vou pôr aqui ao ChatGPT. Se eu melhorar 1% por dia, quanto melhorei em 365 dias? Não vai ser 365%, porque isto é juro composto. Melhoraste 1% por dia não é difícil. Está no sítio errado, está no meu tradutor. Principalmente quando é jovem. Portanto, não pense em coisas grandes e eu vou fazer... Imagina, eu vou treinar todos os dias. Começa a treinar uma vez por semana. Percebes? Eu vou acordar cedo e tomar água todos os dias, água fria. Começa uma vez por semana, ou seja, começa devagar. Portanto, se tu melhorasses 1% por dia, tu passado um ano melhoravas 3.678%, que serias uma pessoa 37 vezes melhor. Portanto, se calhar um exagero. Mas basta pequenos passos. Não, esse é o segredo.
É como as empresas, é como eu fiz a Prozis, é como as pessoas fazem as suas empresas. Não olhes para o fim, não olhes, tipo, como é que faz a Prozis grande? Mas não tens hipótese, foi feito 1 milhão de coisas diferentes. Tu tens que dar um passinho pequenino na tua empresa. E eu lembro-me deste desafio, que era... Eu sempre tive um desafio que era, ainda hoje, a gente não tomei essa decisão esta semana, outra vez, que era, nós temos 2 soluções. Vamos imaginar. Ou paramos e vamos mais devagar e fazemos uma infraestrutura muito melhor do que aquela que temos, o que eu chamo ir para a guerra com as melhores armas, porque o mercado é uma guerra. Ou vais assim como estás e cresces já mais rápido. E a minha decisão sempre foi a mesma. Foi, eu quero mais infraestrutura, eu quero mais capacidade, eu quero mais estrutura que me permite ter as ferramentas para conquistar e para fornecer. Porque tu não deves pensar em crescer, tu deves pensar em resolver os problemas das pessoas da forma mais eficiente possível. E se te concentrares nisso, passado 18 anos como o Guru, que já está velhinho, tu dizes, fogo, foi devagar, mas ficou grande para caramba, não é? E isso eu continuo a acreditar isso. Ainda esta semana tomei a mesma decisão. Vamos mais devagar, vamos trabalhar, é fazer coisas, não é crescer. O que importa não é crescer, é fazer coisas. Diz aqui o Portugal colonizador cristão. Boa tarde, Guru. Então quando vamos fazer o filme sobre Portugal com o Tiago Braga? Muito bem, eu vou responder esta pergunta porque eu estou à espera que a capacidade do AI eleve-se a um ponto onde tu consegues fazer um filme de forma muito mais económica. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que, por exemplo, filmar em qualidade cinematográfica em Portugal deve ser uns 50, 60 mil euros dia. Certo? Dia, pessoal. Dia. Ok? Portanto, ou mais. No estrangeiro pode ser até 150 mil euros dia. Ou seja, por isso é que os filmes são tão caros. Ou seja, nós vamos gastar este dinheiro para fazer uma coisa boa, mas vamos esperar um bocadinho. O AI está a desenvolver uma velocidade, como vocês viram aquele vídeo que foi feito em AI, que vai dar para fazer estas coisas e vamos nos divertir para caramba. Esperem um bocadinho. Diz aqui, não é pergunta, mas temos saudades de ver os podcasts do Guru pelo mundo a explicar o mundo. Eu sei, mas às vezes é difícil fazer tudo. Mas eu se calhar vou publicar aquilo daquelas férias que eu fui fazer. A Ford Rapper é 2 litros ou 3 litros? Claro que é 3 litros. Este pessoal faz cada pergunta. Aí soubesse uma de 4.5. Era essa aqui, mas não há em Portugal. O Rafa faz aqui uma pergunta. O que farias para mudar a mentalidade? Se fosse para mudar a minha, aprendia coisas novas, não é? O que aconselhas a um jovem de 20 anos que quer abrir um negócio em Portugal? Tenho um filho. Seria o meu conselho. Um filho primeiro vai-te pôr no mindset certo para tu trabalhares como deve de ser. Essa é a primeira recomendação que eu faço ao pessoal. Queres trabalhar como se não houvesse amanhã? Tenho um filho. Queres trabalhar onde sacrificas o presente pelo futuro? Tenho um filho. Filho é a coisa mais importante. No entanto, a minha recomendação também é estuda, casa e depois tem um filho. Ok? Não faças ao contrário. Aliás, há uma estatística nos Estados Unidos que diz que se tu estudares, fizeres a escola, casares e tiveres um filho e fazeres nesta sequência, tu tens 90% de chance de ser classe alta nos Estados Unidos, que é uma coisa absolutamente incrível. 90% de chance, ok? Guru, leva alguém ao podcast que domina o tema Vida no Universo. Era fixe, mas eu não conheço ninguém. Se puderem recomendar. Olha, da mesma pergunta, o que é que tu dirias a ti mesmo quando começaste se fosse hoje? Tenho um filho. Depois de casar. Qual é a parte mais difícil de passar 10 para 100 funcionários? Ou seja, o teu objetivo não é passar 10 para 100 funcionários. Tu queres ter o mínimo de funcionários possíveis para ser o mais eficiente possível. Mas quando vês que precisas de gente e tens dinheiro para pagar, vais meter essa gente, certo? A questão é tudo uma questão de organização. Tu 10 funcionários, tu consegues geri-los, ok? Tu sabes o nome das 10 pessoas, sabes como é que são as suas personalidades, sabes tudo. Quando tens 100, já não é fácil. Então tu tens que dividir as postas. Tens que arranjar, sei lá, pelo menos 10 pessoas, onde cada um vai gerir 10 pessoas. Ou umas 13 pessoas, vais ter que fazer uns subchefes. Tens que dividir tudo às partezinhas, ok? Se fizeres isso, vais ver que gerir uma empresa com 2.000 funcionários ou com 10 é a mesma coisa.
Tens é que ter as pessoas certas. O guru tem algum personal banker ou uma instituição específica ou faz tudo sozinho? O guru faz tudo sozinho, porque o guru, a sua área de eleição é finança. Mas eu compreendo que outras pessoas não o possam fazer. É muito complicado a área da finança. Achas que foi sorte? Não foi sorte. Isso pensava eu quando, ao terceiro ou quarto ano. Pois quando tens 20 anos a virar frangos, já percebes que não é sorte. Mas a sorte é importante também. A sorte dá-te velocidade. Ou, pior do que não ter sorte, é ter azar. Isso aí é que pode condicionar o teu futuro. E se tiveres azar, aceita que dói menos. Não há grande coisa que possas fazer. Por onde andas? Ando em Portugal. Eu passo mais ou menos 60 dias ou 40 dias em Portugal por ano. A maior parte agora no verão. GF Expeditions. Qual a maior aventura, aprendizagem em viagem 4x4? Eu já fiz muitas, eu adoro, porque é uma forma super interessante de conhecer o mundo. Eu tenho várias ferramentas. Eu tenho avião para conhecer o mundo pelo ar. Eu tenho 4x4 para conhecer o mundo pela terra. E tenho o barco para conhecer o mundo pelo mar. Okay? Eu acho que falta-me um submarino para conhecer o mundo debaixo d'água. Mas eu tenho um cagaço de andar de submarino. Nunca andei. E acho que é mesmo... não sei. Mas... 4x4 é principalmente fixe para quem gosta de deserto, e acampar no deserto, seja deserto de todos os tipos de deserto, não é? Há muitos tipos de deserto. Portanto, aquela sensação de estás dependente só de ti e da tua crew, acho que é uma cena positiva. Também se sente isto muito no barco. É uma conexão muito grande com o divino. Tu estás na mão, principalmente no mar, estás na mão de Deus, literalmente. É muito bonito. Eu também vou fazer um podcast sobre uma pessoa que é especialista nisto e que faz expedições basicamente 200 dias por ano. Stock market, na queda de 20%, disseste que ainda estava caro, mas compraste. Eu comprei um bocadinho, mas assim, as taxas de juros estão altas, eu continuo a achar que está um bocadinho caro. O pessoal pergunta-me se eu aumentei o beta. Aumentei pouco. Porque reparem, eu já estou exposto ao negócio. Eu ainda sou acionista da Prozis. O que me interessa mais é a preservação de capital no meu património pessoal. Achas que Portugal tem solução? Solução para quê? Para ser o melhor país do mundo? Impossível, não é? Teríamos que mudar fundamentalmente. Teríamos que mudar o nosso sistema político. Tínhamos que mudar tudo. Eu estou mais preocupado é se Portugal consegue subsistir. Ou seja, tu podes ter o nome Portugal, mas provavelmente Portugal deixará de ser Portugal. Por causa da questão da demografia, não é? Eu, se não me engano, as mulheres portuguesas, que são mulheres que têm pais portugueses e nasceram portugueses, que têm realmente a cultura portuguesa, com todo o respeito que tenho com os imigrantes, que eu também sou um, acho que têm um filho por cada mulher. E tu, para manteres uma cultura, precisas de 2,1 filhos. É uma coisa... Vou fazer pergunta ao chat GPT. As mulheres portuguesas sem background imigratório, quantos filhos têm por mulher? Deixa eu ver. Eu acho que era 0,9, qualquer coisa, que é absolutamente caótico. E vocês sabem, olhem para o vosso lado. Diz aqui que as mulheres portuguesas têm 1,4 filhos por mulher, isto é toda a gente, mas não me está a dizer a questão das mulheres... Mas desconta as mulheres que têm background imigratório. Eu vi no outro dia. Portanto, este é um problema que mexe com a existência de Portugal como nós o conhecemos, não é? E o gajo não me faz as contas, meu filho da mãe. Porque, ele diz que 67% dos nascimentos... apenas 67% dos nascimentos, que são 56 mil bebés, são de mães portuguesas nativas, que representam 80% das mulheres, possivelmente. Portanto, há 20% das mulheres que não são nativas que representam os outros 33%. Só porque que raio que não me faz a conta? Não é? Não percebo. Não me faz a conta. Eu teria que fazer a conta e eu já não consigo, porque agora tenho chat GPT. Não é? Portanto, nasceram 84 mil bebés, 33% eram de mulheres estrangeiras, não é? Mas não me está a fazer as contas, não faz estas contas, porque a taxa global de fertilidade é uma conta que eu não sei fazer. Portanto, mas eu vi que era tipo 1%.
se não me engano. E das mulheres estrangeiras era tipo 2.3 ou 2.4, uma coisa assim. Mas se vocês assistirem, vocês veem, as pessoas que vocês conhecem, pessoas nativas, que os pais eram portugueses, não sei o que mais, e se vocês olharem, vocês vão ver que vêm muitos poucos filhos, muitas pouca gente. E este é o grande problema se Portugal tem solução. Não é questão de solução, é se ele consegue subsistir. Este para mim é o maior problema que existe hoje na coisa. Agora, se tu aceitas Portugal como um nome e a cultura não tem importância, não é? Então Portugal vai subsistir. Diz aqui, convida o padre exorcista Duarte Sousa Lara, filha do antigo ministro António Lara. Meu, já convidei, já gravei o podcast absolutamente incrível, vocês vão adorar. É uma pessoa muito inteligente, o padre Duarte Sousa Lara, e foi espetacular. E isto vai sair, confiem. Quantos países já viajaste? Acho que já viajei 90 ou 100 países. E os que mais gostaste? Eu sou um gajo do deserto, pips. Namíbia, Tanzânia. E o pessoal diz, Tanzânia é deserto? Meu, para mim é deserto. Se não tiver gente, é deserto. Achei muito bonita a Mongólia. Olha, agora estivemos nos campos da Turquia, na Geórgia. Tudo seja deserto. E acho que culturalmente o sítio mais incrível que existe é a Índia. Para quando o Gurunomics? A Gurunomics é fixe. Basta ter que fazer um Gurunomicszinho. É. Vou ver se faço para a semana um Gurunomiczito. Pode ser? Para o pessoal. Vamos falar sobre como é que o mundo anda, como é que o mundo rola e o que é que está a acontecer. Como está a volta ao mundo num veleiro? Sempre vai acontecer? Já está a acontecer. Também vamos gravar um podcast sobre uma pessoa que tem muita experiência de skipper, que tem uma empresa desta área, de ser capitão, de gerir barcos. Acho que vai ser um tema importante. Estou a tentar fazer podcasts onde apresento diferentes tipos de profissões, onde existe mais pagamento, mais valor acrescentado para as pessoas poderem explorar essas áreas. Eu tenho um barco que anda pelo mundo. Neste momento está pela zona das Caraíbas e quando tenho a oportunidade vou lá. Aqui o Jorge Araújo, precisávamos de um gajo como tu no governo. Não, tu precisavas de um gajo como eu, como o rei. É diferente. Sabes? Guru rei. Diz aqui um rapaz, quem é Deus na tua vida? Como explicas a tua crença e fé? Já adotei o meio burro. Eu diria assim, Gonçalo. Deus é uma experiência. Ou seja, tens que comunicar, porque eu acredito que é um Deus que se quer revelar. Portanto, a tua crença e a fé vêm da investigação. Se tu, por exemplo, investigares o Jesus histórico, como é que as escrituras foram feitas, toda esta tradição, tu vais ver que não é tão difícil assim acreditar, porque é impressionante. É a minha cena, impressionante. Não é? Eu não conseguiria não acreditar, esse é o meu problema. Não é uma coisa, acredito, não é assim, meu. Ou seja, são tantos factos, é uma experiência metafísica. Eu digo, isto parece uma explicação mais lógica para o universo. Como pagar menos impostos? Imigra. Pagas logo menos impostos, tens que escolher um país com menos impostos. Senão, aqui em Portugal, não sei como é que é. Como pensas educar os teus filhos a nível profissional e que habilidades? Os meus filhos tento-lhes dar o máximo de experiências possíveis, seja na escola, fora da escola, e tento que eles experienciem, tento que eles vejam o mundo também, e vejam coisas diferentes, vejam conteúdos diferentes, ou seja, tento-lhes mostrar o máximo de informação para eles decidirem. E também, eu não quero que os meus filhos estejam em casa depois dos 19 anos. Basicamente, as regras são assim. A partir dos 19 anos, acabou o 12º, adeus até amanhã. Ou vais para a universidade ou vais trabalhar. Em casa não podes ficar. Ou seja, é preciso pôr os putos a abolir. Se Deus criou tudo que conhecemos, quem criou Deus? Pronto, esta pergunta não faz sentido, André. Mas é uma pergunta que as pessoas fazem. Tens que perceber é que a criação existe porque não é eterna. Ou seja, quando falas na eternidade, não existe causa e consequência. É um tipo de realidade distinta daquela que nós conhecemos. É fora do ser, não é? Portanto, Deus não tem que ser criado. Deus nem existe porque Deus está fora da existência. Há um filósofo que diz, eu não acredito em Deus, mas Deus não existe, mas eu acredito nele. Ou seja,
A realidade é, tu tens o universo que é uma bolha fechada, que tem que ser criado, nomeadamente por um agente consciente. Tem que ter agência. Não pode ser uma força. Porque se fosse uma força, há um filósofo muito interessante que fala nisto. Se o universo e o Big Bang, ou o que seja que aconteceu por uma força que decidiu acontecer, e essa força não tem consciência, então, o que eu posso dizer é que porque é que iniciou-se naquele momento e não se iniciou noutro, se não tem consciência? Ela teria que regredir até ao passado infinito. Se regride até ao passado infinito, nunca acontece o presente, não é? Portanto, a minha visão, a minha explicação mais razoável é que existe um agente criador que decidiu criar o universo naquele momento. A questão e o debate filosófico mais pertinente depois é: este agente interessa-se pelo homem ou não? Eu acho que o mundo foi desenhado tanto para o homem, tanto para a questão da consciência, que eu acho que ele se interessa. E por isso é que existe revelação, no meu entender. A partir daí, se Deus tem interesse no homem, ele tem que arranjar uma forma de se revelar. Como é que ele se revela? Não é? Definitivamente não pode aparecer, porque se aparecer não é... Não, basicamente ficas constrangido, tens o ser todo-poderoso, apareces à tua frente, primeiro morres, não é? Mas mesmo que não morresses, é assim, já não tens liberdade, ele sabe tudo, ele vê tudo, ou seja, tu não consegues fazer o que queres, tu não consegues ter liberdade, que é um ponto mais importante de toda a existência, é a capacidade do homem de ter liberdade. Uma coisa que eu acho que não assisto aos animais. Mas pronto, isso seria tema de conversa, mas fiquei umas dicas para explorares um bocado na internet, até podes fazer umas perguntas ao chat GPT. Diz aqui, falta podcasts sobre a pornografia, sobre a droga. Eu acho que seria interessante fazer um podcast sobre a pornografia. Ainda não encontrei alguém. Eu também quero fazer um podcast sobre OnlyFans. Também estou agora a tentar descobrir pessoas para fazer isso. Sobre a droga, já temos um antigo toxicodependente, podes procurar aí. É super interessante sobre a questão da toxicodependência. Foi super interessante esse podcast. Portanto, se fosses programador recém-licenciado, que farias para ter liberdade financeira em 15 anos? Olha, trabalhava bué e pegava nas minhas poupanças e investia em ações. Isso era o que eu fazia. Principalmente americanas. Mas não quer dizer que funcione, atenção. Mas foi o que tu me perguntaste. E provavelmente trabalhava ou para o exterior ou ia trabalhar para o exterior, onde conseguia ganhar um bocadinho mais dinheiro, não é? Claro que isso é um sacrifício muito grande. Mas pronto, depois depende. Se o teu objetivo é a liberdade financeira em 15 anos, que é pouco tempo, não é? E este conceito de liberdade financeira, eu presumo que seja não precisares trabalhar mais, então tens que mesmo ganhar bué de grana. Vais ter que ganhar aqui uns 10, 15 mil euros por mês. Fala sobre o Lambo. Porquê que escolheste aquela spec? Já tive bué de carros desportivos, bué. Mas são todos iguais, meu. E depois não podes estragar, que fica feio se levar um risco e o cara, isso é uma chatice. Então eu disse, acho que é fixe, os carros fazem barulho, portanto tem que ser um motor aspirado. E motor aspirado, na Ferrari só existe o V12. O V12 acho um motor super interessante, mas pronto, os carros da Ferrari não são assim tão exuberantes. Eu gosto daquele carro porque tem uma suspensão 4 cm mais levantada, portanto podes andar nos buracos e é super confortável. Eu odeio carros desconfortáveis. Um problema de Porsche GT3 e o caraças, aquela merda parece que vais em cima de um fogo, uma pessoa morre passado 5 minutos, faz mal à coluna. E então este carro, este spec, é mesmo confortável. Eu passo por cima das lombas de gás. É uma coisa incrível. Eles mudaram a suspensão. Também não podes andar a 300, porque aquele carro não é feito para isso. Continua a ter um motor a V10 aspirado que dá um som que me anima, digamos assim. E depois tem aquele vinil e aquele design super incrível que dá bué de trabalho. Acho que custou para aí 20 mil euros. E então, mesmo que esteja sujo, é fixe. Mesmo que esteja arriscado, é fixe. É muita experiência a virar frangos. Já tive tantos carros, então escolhi um carro altamente. Não é? Basicamente é assim. E depois é também para o meu programa. Ou seja, aquele eu chamo de Guru Mobile, que é para o programa que eu vou fazer. Eu apareço com esse carro e tal, para a cena do marketing. Quando é que a app está pronta? Ela está mesmo quase pronta. Daqui a 2 semanas os membros vão começar a poder fazer eventos e a convidar pessoas para o Quinto Império. Já pensaste em comprar o CTT? Não. Para quando a festa do Guru a trabalhar, eu não gosto de fazer coisas que sejam mais ou menos. Vocês no Guru têm que esperar. Estamos a trabalhar, estamos a fazer. Um dia faço um podcast a mostrar o que já temos. Portanto, vou tentar fazê-la
Eu estou a fazer uma cena que possa também funcionar em ambientes de interior, por causa do tempo, do clima. O pessoal pergunta-me aqui, novos investimentos, novas empresas, falar em stocks. Isso, se calhar depois num Guruinomics falamos sobre isso. Só algumas ideias que apareceram aí que eu achei interessante. Posso revelar algumas empresas que eu achei engraçadas. Como ser meio burro? Esta é muito simples. Basta ser cético, ok? Ser cético em relação a tudo. A dizer, e saberes que não sabes. Se tu acreditas que não sabes e que estás à procura da verdade, eu uso este conceito que é: não tentes compreender o mar, navega o mar. É uma coisa completamente distinta. Okay? Opinião atualizada sobre a Farfetch. Não faço ideia como é que está. Sei que a minha mulher continua a comprar. Já não é o mesmo serviço, mas ela continua a comprar. Portanto, eu acho que ficamos por aqui. Pessoal, ficam aqui algumas respostinhas para fazer uma aqui atualização. Acho que já falei sobre Quinto Império, falei sobre PQP, falei sobre estes shirts, falei pouco sobre a ideia dos Guru Babies. Vamos continuar, estamos na luta. A propósito, para fazer esta reciclagem assim, estamos todos mais ou menos feira, fica assim uma cena light. E se calhar para a semana, um Guruinomiczinho para falar, capaz de ser interessante. Vou pensar nisso. Vou tentar ir reunir o pessoal e falarmos sobre isso. Portanto, pessoal, já sabem, Quinto Império, let's go! O Templário que serve a próxima geração. A minha arma é a vontade. A minha missão libertar Portugal. Monges, guerreiros, templários, digam-me, onde estão os 50 mil? Pelas ruas e montes ouvo o clamor. Somos livres, ergue o teu valor. Cada escolha é um passo, um novo amor. Na união renasce o esplendor. Quinto Portugal, és o sonho que vive, o canto de um povo que escolhe ser livre. Quebra as correntes, o futuro é real. A chama que arde em Quinto Portugal. Quinto Portugal, Quinto Portugal. Em Quinto Portugal, Quinto Portugal, Quinto Portugal, Quinto Portugal. Nasce um vento novo, rompe a escuridão, deixa as amarras, segue o coração. Cooperamos livres, criamos o amanhã. Em cada passo a esperança nos chama. Minha arma é a vontade, ninguém me para. Servindo o futuro, erguendo a espada. 50 mil guerreiros prontos a marchar. O templo renasce, é tempo de lutar. Quinto Portugal, és o sonho que vive, o canto de um povo que escolhe ser livre. Quebra as correntes, o futuro é real. A chama que arde em Quinto Portugal. Digam-me, onde estão os 50 mil? Quinto Portugal.